Olá, como vocês estão? Nesse vídeo eu quero contar para vocês que me acompanham aqui e assistem meus vídeos no canal, qual é o propósito do canal, como que ele surgiu, por que que ele surgiu. Vamos conversar aqui sobre a minha história, minha formação, minhas certificações, minha área de estudo, meus conhecimentos e também como eu posso te ajudar tornando a sua jornada mais leve. Quero aproveitar e pedir aqui o seu apoio, se inscrevendo aqui no canal, curtir e compartilhar os meus vídeos. Porque tem assim, aqui vai ter muita dica, muito conhecimento, muita experiência para eu compartilhar com você. Imagina uma cidadezinha pacata, onde quando eu era criança, as bicicletas podiam ficar esquecidas na calçada que ninguém iria levar embora. Não precisava nem se preocupar em guardar. Foi ali, em Itabapuã, no interior de São Paulo, que a minha história começou. Meu nome é Rodrigo Toledo. E hoje eu quero te contar como que um menino curioso, que usava brinco, cabelo comprido e tinha ideias diferentes, transformou os desafios em aprendizado e encontrou um propósito maior: ajudar as pessoas como você a ser prósperas e abundantes. E quando eu digo ser abundante, né, eu não quero dizer assim só no sentido de riqueza material. Eu estou falando assim no sentido mesmo mais amplo da palavra. Quero te ajudar a encontrar o equilíbrio, satisfação nas várias dimensões da vida. Tanto nos aspectos financeiro, pessoal, profissional, também nos aspectos espiritual, familiar, de relacionamento, saúde, né? Essa é a minha jornada e ela pode ser o ponto de partida para a sua. Eu nasci numa família comum, não passava necessidade, mas também não tinha assim nenhum luxo, né? Minha mãe era professora e ela me ensinou muito o valor do conhecimento. Eu fui alfabetizado muito cedo, aos 4 anos de idade. E eu cresci dentro de uma escola onde ela dava aula para crianças numa fazenda. Chamava de escola isolada. Meu pai, produtor rural, me mostrou que o trabalho duro planta sementes do futuro. Eu morava na cidade, mas boa parte da minha infância foi no sítio dos meus avós paternos. Cresci ali entre árvores frutíferas, bebendo leite tirado no curral, numa Tabapuã que na minha infância tinha cerca de 8.000 habitantes. Hoje eu acho que deve ter uns 12.000. Minha mãe sempre valorizou muito o aprendizado. Então, quando eu era criança, eu fazia vários cursos, aprendi muitas coisas que transformaram assim o meu caráter e formaram a minha disciplina. Estudei música, fiz 10 anos de violão clássico, aprendi a ler partitura, toquei clarinete, saxofone, trompete, trombone, bateria, gaita. Fiz aulas de desenho e pintura, usei esfuminho, tinta guache, tinta óleo, aprendi a bordar ponto cruz. Joguei futebol, basquete, fui skatista. Era um lugar tranquilo, mas para um adolescente assim inquieto como eu, né, foi ficando pequeno demais o lugar, a cidade. Eu sempre era assim, um meio diferentão lá, né? Cabelo comprido, usava o brinco, tinha umas ideias que nem todo mundo entendia naquela época. Eu sofria assim, um bullying leve ali pelo meu estilo, né? Mas isso nunca me abalou. Na verdade, eu nem sabia o que que era bullying naquela época. Quando eu fiz 18 anos, eu prestei vestibular para agronomia, veja só. E eu passei, mas o destino tinha outros planos. E acabou que eu não cursei. Aí, não tinha passado na faculdade, eu fui atrás de um emprego para ter meu próprio dinheirinho ali, né? Trabalhar, tinha 18 anos, sair com os amigos, né? Então eu trabalhei na loja 100 como vendedor e depois eu também trabalhei, consegui emprego na Lojas Americanas. Lá eu fui caixa, fui conferente de estoque, recebia as mercadorias ali no estoque, né? Conferia as mercadorias que chegavam na loja. E depois eu cheguei a trabalhar na tesouraria das Lojas Americanas. Era uma loja grande no shopping da cidade, e a cidade do lado de Itabapuã ali, Catanduva. E era uma loja bem grande, tinha muito movimento naquela época, né? E ali na tesouraria eu lidei com muito, muito dinheiro, assim, pilhas de dinheiro, mais do que eu jamais imaginei ver. E olhando para trás hoje, aquela experiência me ensinou a encarar o dinheiro com naturalidade, sem medo ou fascínio por tanto dinheiro assim. E eu passei 2 anos desse trabalhando, né? Mas até que eu prestei vestibular para ciência da computação e foi ali que eu me formei. Entrei na faculdade aos 20 anos. Quando me formei, eu peguei uma mochila, joguei nas costas e fui para São Paulo. Nada além de roupas, né? Só fui com a mochila com roupa e determinação. Em São Paulo, assim, eu não conhecia nada. Nunca tinha andado de metrô na vida. Para mim, tudo era novidade ali. Mas eu tinha uns amigos que já estavam em São Paulo, moram em São Paulo, fizeram faculdade, já estavam trabalhando por ali. Então, eu morei de favor com alguns amigos. E, assim, tenho imensa gratidão
por eles que me acolheram nessa época, sou grato. Quem está assistindo sabe, se ver esse vídeo, sabe de quem eu estou falando. E nessa época, assim, minha mãe me mandava, né, um dinheirinho ali básico para eu não ficar desamparado, mas assim, não era muita coisa. E a relação do dinheiro de uma cidade de 8, 10 mil habitantes para São Paulo era bem diferente, assim, o custo de vida. Então tinha dia que assim, eu tinha que escolher entre pegar um ônibus para ir fazer uma entrevista ou comer. Era bem pouco dinheiro mesmo. Mas ainda, gente, eu sou eternamente grato por ela, por me apoiar, né, por confiar em mim. Se não fosse esse apoio, eu não sei se hoje eu estaria aqui conversando, falando isso para vocês, né, nessa situação que eu tô hoje. Bom, e lá em São Paulo o ritmo era frenético, né? Aquela cidade grande, aquele movimento. Ali eu mandava currículos, estudava sempre, né? Estudar sempre foi natural para mim. Eu cresci dentro de uma escola, né? Então, e sempre ia fazer entrevista sempre que surgia oportunidade. Estudando, eu fui prestar alguns concursos públicos, né, para conseguir um emprego que aparecesse, era lucro ali naquela situação. Fiz concurso para o IBAMA, para o Banco do Estado de São Paulo, para carcereiro, o que aparecesse eu ia fazer. Aí eu morei em Osasco, além de São Paulo, morei em Osasco, morei em Mogi das Cruzes, e até que em Santa Isabel eu consegui, assim, meu primeiro emprego de verdade, assim, que eu comecei a dar aulas lá, aula de informática. E foi ali que então eu comecei a pagar meu primeiro aluguel. E foi lá também que eu conheci a minha esposa, a Cacau. A vida parecia que estava se acertando. Foi engrenando as coisas e chegou um tempo que eu parei de dar aula e tinha um projeto de ir para o Canadá. Mas aí veio um outro desafio. Minha esposa ela estava grávida e o plano de ir para o Canadá acabou que não deu certo. E aí então nessa época eu deixamos o aluguel, na verdade eu tinha vendido minhas coisas, tudo para ir para o Canadá e acabei indo morar lá com os pais delas. Então, voltei a estaca zero. Bora enviar currículo e começar de novo. E assim passou o tempo, fazendo entrevista, mandando currículo e tal. 40 dias antes do nascimento do meu primeiro filho, eu consegui emprego numa representante de motopeças lá em São Paulo. Nessa representante, eu cuidava do sistema de informática deles e também da rede de computadores lá do escritório. O meu filho nasceu no final de outubro de 2005. E nessa época eu acordava assim, 4h30 da manhã, para estar no trabalho em São Paulo, que é Santa Isabel, né? Até pegar ônibus, metrô, chegar no trabalho. Saía de casa 4h30 para chegar no trabalho 8 horas, né? Para entrar às 8. E depois eu saía às 18 horas e chegava em casa quase 20 horas. E eu não via o bebê acordado. Eu saía de casa, ele estava dormindo, chegava em casa, ele está dormindo. Bom, e foi nessa vida, era o que tinha naquela época para fazer. Meses depois eu recebi um telegrama. Telegrama, aquelas mensagens de papel, acho que nem existe mais, quase não existe, não sei se vocês sabem o que é um telegrama. E no telegrama falava que eu tinha sido aprovado no concurso da nossa Caixa. Nossa Caixa era o Banco do Estado de São Paulo, né? Então, em fevereiro de 2006 eu comecei a trabalhar na Rua da Consolação, na área de gestão de projetos de TI do Banco Nossa Caixa. Continuamos trabalhando assim, só que já tinha melhorado um pouquinho o salário e tal. Falei, vamos mudar para São Paulo? Vamos morar em São Paulo, que fica mais perto do trabalho, eu consigo aproveitar mais o neném, né? Então, no sábado, antes da Páscoa, que era a minha folga, mudamos para um apartamento de 1 quarto em São Paulo, ali pertinho do banco. E o que era a nossa mudança? Era o berço do nenê, uma cômoda, uma geladeira, que eu tinha comprado uma oportunidade lá, e as nossas roupas. Colocamos tudo dentro de um caminhãozinho de frete. E no caminho indo para São Paulo eu pedi pro rapaz ainda parar na loja 100 ali em Santa Isabel. Compramos um colchão, colocamos no caminhãozinho de frete e fomos para São Paulo. Mudamos então no sábado antes da Páscoa. No domingo de Páscoa a gente desceu para Praça Ramas, ali perto do Teatro Municipal em São Paulo ali. Tinha a Casa Bahia ali na esquina. A gente comprou um fogão lá, porque a gente não tinha fogão. E esse fogão, né, enfiamos dentro do táxi, o taxista, vocês são doidos, não sei o que, não cabe, dá esse jeito aqui, é só tirar o pezinho, né, do fogão. E enfiamos esse fogão dentro do táxi e pronto. Fomos para casa e era o começo da nossa vida. A partir daí, a vida, assim, andou, né, fluiu, ganhou ritmo. Do mesmo jeito que eu tive oportunidade, eu dei oportunidade para amigos, incentivei, abriguei amigos lá no apartamento lá em São Paulo. Gente que, assim como eu, um dia não tinha onde morar até ter um emprego, realizar o sonho de conquistar uma vida melhor, né? Então, aquele momento era a minha vez de retribuir, né, da forma que eu podia, ajudando as outras pessoas também.
Depois disso tive outro filho, eu fiz MBA na USP, me especializei em gestão de projetos de TI, depois me especializei em métodos ágeis, me mudei para Brasília, onde eu moro hoje, fiz 3 pós-graduações, conquistei várias certificações internacionais em produtividade, organização, agilidade, estudei meditação, que me ajudou bastante assim a domar minha ansiedade, a ter mais paciência. Mergulhei na psicologia positiva, desbloqueios mentais, definição de propósito e assim fui aplicando todas essas coisas na minha vida e vi que tinha resultados reais. Deixei de procrastinar usando os métodos ágeis, desenvolvi uma inteligência financeira, uma mentalidade assim de crescimento, que isso me levou a conectar as pessoas certas, né? E desde 2009 eu invisto assim no mercado financeiro, em ações, fundos. 2015 eu já era referência em criptomoedas lá entre o meu círculo social, os colegas e tal, né? Mas, gente, assim, nem tudo foram vitórias, né? Eu ganhei muito dinheiro, mas também eu perdi muito dinheiro também, né? A gente ganha, a gente perde. A vida não é um conto de fadas, né? Tem que ser honesto com vocês aqui. Seria até desonestidade falar que foi tudo só sucesso, né? Só que esses erros, eles ajudam a gente, né? Eles ensinam mais do que os acertos ensinam, né? E não importa, assim, o que acontece, né? Na verdade, é como a gente reage ao acontecimento. Então, para mim, a derrota é um aprendizado. E perder um jogo não tem problema, a gente tem que ganhar o campeonato, né? A gente joga para ganhar o campeonato, perder um jogo faz parte. E nisso eu sempre fui assim aquela pessoa, aquele amigo que o pessoal pede conselho para mim sobre produtividade, sobre dinheiro, sobre rotina, eu quero comprar um carro, o que você acha daquele ou desse e tal. E eu ajudava sem perceber. E as pessoas voltavam, né, agradecendo, né, que legal, que deu certo, e obrigado Toledo, aquela dica que você me falou foi muito bacana e tal. E aí, um dia me deu uma vozinha, um estalo assim, sabe? Uma coisa que fala na cabeça da gente, uma mente assim, pensamento que surge do nada, me falou assim, cara, seu propósito é ajudar os outros, é ajudar as pessoas. Porque o conhecimento que a gente não compartilha é que nem um livro fechado. Eu nunca tive rede social, sabe? Nunca fui assíduo, né? Tinha ali uma conta só para ver o que o pessoal tá falando, mas eu nunca postei nada, nunca publiquei. E o pessoal fala que quem não tem rede social nem existe, né? Então eu nem existi até uns 3, 4 semanas atrás. E aí que eu decidi assim criar o canal, esse canal Prosperamentes aqui no YouTube. Gravei o primeiro vídeo ali, uma primeira live, né, um encontro ao vivo ali, uma vergonha danada, sem equipamento, sem iluminação, sem, né, só com a câmera do computador mesmo e com essa vontade aqui de contribuir, de trazer alguma coisa que de repente possa fazer a diferença nas vidas das pessoas. Gente, eu não tinha nem mandado áudio no WhatsApp. Eu nunca tinha clicado, segurado e mandado um áudio. Eu fiz isso agora, faz umas 2 semanas que eu conversei com um amigo e a conversa ali para escrever era mais uns detalhes ali e ele estava falando por áudio comigo, né? E aí eu comecei então a enviar áudio. Eu nunca tinha enviado nem áudio para as pessoas. Bom, mas comecei, né? Comecei porque assim, eu acredito que todo mundo pode ser próspero, né? Como eu falei, não só financeiramente, mas também equilíbrio, saúde, né, espiritualidade e tal. E aqui no canal eu falo sobre essas coisas, sobre produtividade, desenvolvimento pessoal, educação financeira, usando aí essa pegada de métodos ágeis que eu conheço bastante, tenho bastante autoridade nesse assunto para embasar essa conversa. E eu quero com isso assim motivar você, eu quero quebrar as tuas barreiras mentais e trazer ferramentas práticas para você ter uma vida próspera, uma vida abundante, né? Que eu possa contribuir com isso através aqui do canal. E você já pensou, parou para pensar no que te segura? É o medo de começar? É a falta de clareza sobre o seu propósito? Olha, a minha história ela mostra que não precisa acertar antes de começar, né? Na verdade, a gente tem que começar para depois ir acertando, porque o sucesso não é um evento, é um processo. E as melhores oportunidades estão nos detalhes. E se você não prestar atenção, a vida passa e você acaba perdendo essas oportunidades. E eu acredito que assim, nada é por acaso. Se você chegou até aqui, talvez algo muito grande te espere aqui
canal, nesse contato comigo aqui, né? Que tal você vir comigo nessa jornada? Se inscreve aqui no canal, dê um like, compartilha aqui com quem precisa, com quem você acha que vai gostar desse conteúdo. Vamos junto desbravar esse mundo aqui de conhecimento, porque quando a gente aplica o que aprende, não tem como voltar atrás. Né? É que nem quando a gente vê alguma coisa, a gente não consegue desver, né? Então, a partir do momento que a gente aprende, começa a aplicar, começa a dar certo, não tem jeito de voltar mais atrás. E eu te prometo uma coisa, você não vai sair daqui pior do que você entrou. Tá certo? Muito obrigado por estar aqui comigo. Eu sou Rodrigo Toledo, foi um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Vim aqui me apresentar para vocês entenderem, saber do que a gente vai falar aqui no canal, quem sou eu, né? Peço aqui para vocês ajudar, compartilhar, dar o like, se inscreve no canal aqui e a gente vai conversando nos próximos vídeos. Até lá!